Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu, evangelista Marcos Aurélio, estou muito alegre porque eu consegui memorizar mais um livro da Bíblia, o livro de Tiago, a Epístola de Tiago, que vai estar no meu YouTube, no canal Marcos Capítulo, ou você acessa o endereço Marcos Aurélio, citando o livro do Apocalipse, vai estar lá a Epístola de Tiago. Nós já memorizamos, está no nosso YouTube, a primeira Epístola de João, a terceira Epístola de João, a Epístola de Judas e o Apocalipse. Nós estamos agora finalizando o quinto livro da Bíblia. Vamos citar para vocês a Epístola de Tiago sem olhar para a Bíblia. Eu não estou fazendo uso da Bíblia, João Paulo é testemunha, a Bíblia está na minha mente. Tiago, na tradução João Ferreira de Almeida, capítulo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e ser-lhe-á dada, e não lance em rosto. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido em sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque saindo o sol e a erva seca, porque saindo o sol com seu ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece, assim também se murchará o rico em todos os seus caminhos. E assim se murchará o rico em todos os seus caminhos. Bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá do Senhor receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, é engodado pela sua própria concupiscência. E havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Portanto, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfiedade de malícia, e recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, o qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele que atenta bem para a lei da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecidíssimo, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado em todos os seus feitos. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Nós já citamos o capítulo 1, vamos agora para o capítulo 2 de Tiago. Capítulo 2, volto a repetir na tradução João Ferreira de Almeida, que por sinal eu tenho uma e eu ando com ela no meu bolso. Eu fui fazer a revisão da minha moto e o rapaz estava consertando a minha moto ali, fazendo a revisão, e eu sempre dou uma olhada nesse exemplar. Eu recomendo a todas as pessoas a utilizarem no seu bolso ou levarem para onde vocês estiverem este exemplar dos Gideões, exemplar bíblico dos Gideões,
que é por ele que eu memorizo os livros da Bíblia. Tiago, capítulo de número 2. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoa. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, e com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao que traz o traje do sórdido, tu, assenta-te aí embaixo, ou assenta-te embaixo, assenta-te aí embaixo, ou debaixo do meu estrado. Porventura, assenta-te aí embaixo ou debaixo do meu estrado. Porventura, não vos fizeste distinções entre vós mesmos, não vos fizestes juiz de maus pensamentos. Vós oprimem os ricos, vós oprimem os pobres. Porventura, não vos fizeste distinção entre vós mesmos, não fizeste juiz de maus pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem herdeiros da fé e do reino que prometeu aos que o amam, mas vós desonrastes o pobre. Porventura, não vos oprimem os ricos, não vos arrastam aos tribunais, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado. Todavia, se cumprides, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque se alguém guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que diz, não adulterarás, também diz, não matarás. Se tu, pois, não adulterares, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa no juízo, triunfa no juízo. Que aproveita, se alguém disser que tem a fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E se algum irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, e aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também é a fé. Assim também a fé, se não tiver as obras em si mesmo, é morta. Mas alguém dirá, tu tens as fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o crê e estremecem. Ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vede que a fé cooperou com as obras, e com as obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que lhe diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como injustiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, a meretriz Raabe não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, porque assim como o corpo, seu espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós vamos agora citar o capítulo de número 3 da Epístola de São Tiago. Repito, nós já citamos o 1, o 2, vamos para o terceiro agora, a tradução João Ferreira de Almeida. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, elevadas de impetuosos ventos, e como um bem pequeno leme se vira para onde quer a vontade daquele que a governa. Assim também é a língua, é um pequeno membro,
e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é um pequeno membro. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Vede, vamos citar de novo, o capítulo de número 3. Nós tivemos uma pequena alteração no nosso cérebro, mas nós vamos recapitular de novo. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e também poderoso para refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, e sendo levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que a governa. Assim também é a língua, é o pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande um bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua é como um fogo. A língua é como um fogo, é como um mundo de iniquidade. Está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. É inflamada pelo curso da natureza. Inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, tanto de aves como de répteis, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de répteis, como de animais, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está posta, é um mal que não se pode refrear. Está cheia de pessoa mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita de alguma fonte água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas pode a figueira produzir azeitonas e a figueira vidros? Assim tampouco pode uma fonte jorrar água doce e água amargosa. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, não vos gloriai contra a verdade, não vos mintais. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de bons frutos e de misericórdia, sem imparcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Nós tivemos uma pequena dificuldade, mas nós voltamos e nós conseguimos concluir o capítulo 3. Agora nós vamos citar o capítulo 4 da Epístola de Tiago. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem dos vossos membros que guerreiam? Porventura não vendis a saber dos vossos membros que guerreiam entre vós? Cobiçais e nada tem, matais e sou invejoso, e nada podeis alcançar porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastares em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que dizem vão a Escritura, o Espírito que em nós habita tem forte ciúme. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, que ele fugirá de vós.
Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Eia, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos dinheiro. Em que vos digo que não saberás o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece. No lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas vós gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Vamos agora para o capítulo de número 5 de Tiago. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e lamentai. Eia, pois agora, vós chorai e lamentai. Eia, pois agora, vós chorai e lamentai por vossas misérias, por vossas misérias sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traço. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujarem, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, tesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído o clamo, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deliciosamente veste sobre a terra e vos deleitastes, e servastes os vossos corações como um dia de matança, e matastes, condenaste o justo, e ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede, pois, pacientes e fortalecei os vossos corações. Porque já a vinda do Senhor está próxima. E não vos queixai uns contra os outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz já está à porta. Tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Vede qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que... Eis que tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor o deu, porque o Senhor é muito misericordioso. Porque o Senhor é muito misericordioso. Vede, vamos de novo. Tomai, por exemplo, de aflição, só uma pequena recapitulada. Tomai, por exemplo, de aflição, só uma pequena recapitulada. Eis que temos por bem-aventurado. Vamos de novo, capítulo de número 5 de Tiago. Nós tivemos uma pequena divergência, eu vou só olhar bem rápido o 5 aqui, só dois versículos, pronto. Capítulo de número 5 de Tiago. Fugiu um pequeno texto, mas a gente vai acertar de novo. E pois agora vós chorai e lamentai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traço. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído o clamo, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, deliciosamente viveste sobre a terra, e servaste os vossos corações como um dia de matança, e condenaste e matastes o justo, ele não vos resistiu. Meus irmãos, esperai com paciência a volta do Senhor Jesus Cristo. Eis que o lavrador
espera, eis que o lavrador aguarda, eis que o lavrador da terra espera com paciência, o fruto da terra aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede, pois, pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Eis que não vos queixais uns contra os outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz já está à porta. Tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que sofreram em nome do Senhor, e eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o filho do Senhor de Deus, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, não jurais nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, e orando sobre ele, unjam com azeite, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e meio, não choveu sobre a terra. E outra vez orou, e a terra deu chuva, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Se alguém entre vós tem desviado da verdade, e alguém o converter, sabe que aquele que o converter do erro do seu caminho pecador salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Essa foi a epístola de Tiago que nós memorizamos, é só até aqui. A gente tivemos uma pequena dificuldade no capítulo 5, onde a gente tivemos uma dificuldade aqui somente no versículo 11, mas se você conseguir absorver na sua Bíblia, você vai ver que a gente citou o 4, a gente citou corretamente, versículo 14, digo-vos, a gente citou também o capítulo 3, vede, Biasnal se vira, se também a língua, um pequeno membro, glorifica grandes coisas, nas natureza de bestas feras. Então a gente estamos alegres, nós citamos o 2, e esse é o mais novo livro da Bíblia que eu memorizei, e no decorrer dos cultos que nós estivermos pregando, nós vamos continuar citando a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus e a todos os irmãos. Não esqueça que as técnicas estão aí, só você dar uma acessada no endereço YouTube Marcos Aurélio, citando o livro do Apocalipse. Tem lá 5 livros da Bíblia, com esse de hoje, e outras pregações, e mais outras coisas, inclusive pregações que irão te abençoar. Que Deus em Cristo abençoe todos os irmãos do YouTube, e eu quero deixar um legado para a humanidade, em nome de Jesus.